Então assim, gente, é muito cansativo, muito puxado, né? Mas vamos lá. A gente decidiu, já tava vendo, né, as férias do Rômulo antes de ser demitido. Tava previsto para sair em março, então a gente já estava vendo lugares pra gente poder passear, curtir um pouco com a família, uma vez que a gente nunca tinha feito esse tipo de programa, gente. A gente nunca tinha ido para ficar fora, até mesmo por causa dos nossos animais. Então a gente já estava cansado já da rotina e tal, e a gente falou assim, não, vamos pelo menos uma vez na vida gastar um pouquinho mais pra gente poder ter um pouquinho de lazer, né, um pouquinho de descanso. E assim, como aconteceu, né, dele ser demitido, então a gente reservou uma parte, né, do dinheiro que ele pegou, que toma nossas contas, graças a Deus. Acabou o dinheiro, né, e antes, lógico, quitamos as nossas contas, né, e pegamos um pouquinho do dinheiro, né, que sobrou, que na verdade não foi muito, porque a gente, graças a Deus, quitou nossas contas. Então a gente pegou um pouquinho desse dinheiro, reservou pra gente poder estar passeando. Então assim, eu tava querendo ir pra ilha de Paquetá, o Rômulo foi falar, não, vamos pra Búzios, né, vamos sair um pouquinho daqui da região dos lagos e vamos pra lá, e vamos pra Búzios, né, então a gente começou a pesquisar e tal, até que eu falei com ele, falei, Rômulo, não tem condição, tá muito caro a hospedagem e tal, não tem como. Até que de manhã, quando eu acordo, o Romulo me mandou mensagem de uma hospedagem. Gente, hospedagem super em conta. E ele até achou que fosse fraude, alguma coisa assim, e me mandou, né? E como eu pesquiso tudo aqui em casa, eu fui atrás de informação, fui pesquisando e de fato era verdade. Então a gente pagou hospedagem e tal, tudo direitinho, e fomos, né? Decidimos ir para Búzios. Só que a nossa questão, né? Nossa vontade não era gastar com nada, gente. Assim, era economizar o máximo possível, porque não é porque a gente tinha reservado um pouco do dinheiro que a gente ia sair gastando dinheiro assim, não. Quanto mais a gente economizasse, seria melhor. E eu vou falar pra vocês que eu poderia ter economizado muito mais. É porque nosso carro é pequeno, não deu pra gente levar muita coisa, mas até panela elétrica eu ia levar, pra vocês terem uma ideia, né? E eu acredito que se eu tivesse mesmo levado as coisas que eu tava pretendendo levar, a gente não tinha gastado como a gente gastou. Mas vamos lá, eu separei aqui pra vocês e vou deixando aí na tela também. A gente viu uma hospedagem lá no centro mesmo, eu vou deixar marcado aqui, eu até peguei um mapa, eu vou tentar depois tirar uma foto e deixar aí mostrando na tela pra vocês. Essa hospedagem era bem no centro de Búzios. Eu até falei que se a gente fosse seguindo assim por uma rua, vamos botar de frente à hospedagem, se a gente fosse pro lado direito, a gente ia pra Praia de Manguinhos, e se a gente fosse pro lado esquerdo, a gente ia pra Praia de Jeribá, tá? E é uma hospedagem muito bem localizada, com mercado perto, padaria perto, com tudo perto. Eu gostei muito. Não foi no centro de Búzios, tá, gente? Foi em Jeribá mesmo. Mas de lá para o centro de Búzios foi muito rapidinho também. Eu vou contar pra vocês depois. Então, assim, da hospedagem a gente pagou R$ 168,02 em 2 diárias, tá? Cada diária foi R$ 46,67 e a gente pagou de taxa R$ 74,68. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês de como que foi. Foi uma suíte, tá bom? A gente resolveu essa suíte. Eu não tenho nada a reclamar, exceto por uma única coisa. Eu achei bem calor, gente, bem quente. Como a gente foi com as crianças, a gente teve que colocar um ventilador para as crianças. Lá tinha um ventilador de teto. Mas assim, eu acredito que se fosse só o casal com ventilador de teto e o outro ventilador em cima, daria de boa pra ficar. Mas como a gente teve que dividir, eu achei bem calor. Não tô acostumada também muito no ar-condicionado, então assim, quando a gente pega só vento, foi bem complicado, tá, essa parte. No mais, gente, eu não tenho o que falar, hospedagem maravilhosa, os donos de lá muito maravilhosos, super receptivo. A hospedagem bem tranquila, bem silenciosa, tudo muito limpinho, tá bom? E a gente pegou um quarto assim maravilhoso, que eu até mostrei pra vocês no vídeo. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário, tá? A gente pegou uma sacadinha e tal, tudo muito silencioso. Pegamos um quarto com 3 janelas e isso foi fundamental também pra gente à noite deixar circular o ar. Foi ótimo e assim, eu não tenho do que reclamar.
Então, assim, o primeiro passo que a gente fez pra nossa viagem, né, pra esse nosso fim de semana, foi pagar a hospedagem. Depois, já no dia mesmo, quando a gente tava a caminho, a gente colocou combustível. Então, a gente meio que, vamos botar, o carro já tinha gasolina, a gente foi lá e colocou mais um pouquinho de gasolina. E o que a gente colocou foi pra completar o tanque, né? Então, deu R$ 133 de gasolina que a gente pagou. Não me lembro agora o litro que tava, tá bom? Mas se eu conseguir ver com o Rômulo, eu vou deixar passando aqui quantos litros a gente colocou e qual o valor do litro, né? No mercado, no caminho, passamos no mercado, tá, gente? Porque foi como eu falei com vocês, a gente tentou economizar o máximo que deu. Então, no mercado, a gente levou bebida, porque bebida eu já tinha feito uma pesquisa e vi que era muito caro lá. Então, no mercado, a gente comprou bebida, né? Compramos refrigerante, aquelas garrafinhas pequenininhas. Compramos suco de caixinha também, pra não ficar só muito no refrigerante. E compramos garrafas de água. Se eu não me engano, foram 6 garrafas de água de 1,5 litro, tá? Então, a gente levou as garrafas de água, compramos o refrigerante, vários negocinhos, né? Várias garrafinhas PET de vários sabores. Levamos também suco de caixinha. E eu levei também banana, comprei banana e comprei uva, tá bom? De fruta. Biscoito eu levei de casa, tá, gente? Então o biscoito não entra aqui nessa conta propriamente dita. Mas no mercado, dentre tudo que a gente comprou, as frutas, a água e os refrigerantes, a gente gastou R$ 98. Mas olha só, R$ 98 a gente não consumiu tudo que a gente levou, tá? A água foi ok pra nós 4, né? 2 adultos e 2 crianças. A água foi ok. Mas o refrigerante a gente trouxe bastante garrafinha pra casa, tá? O suco também, se eu não me engano, a gente trouxe 2 caixas de suco pra casa. Então a gente comprou 4, só bebemos 2 lá. E o refrigerante também a gente consumiu, assim, uma quantidade, vamos botar aqui, a gente consumiu uma metade da quantidade que a gente comprou. Então, tirando isso aí, né, tirando o que a gente levou, eu vou botar aí que a gente gastou uns R$ 60 mais ou menos. Tudo deu 98, mas a gente deve ter gastado uns R$ 68 no máximo, tá bom? Das bebidas. Beleza, chegando lá, eu vou deixar a parte do pedágio pra depois, tá? Pro final, já somado. Aí quando a gente chegou lá já era por volta de umas 3 horas da tarde, mais ou menos, porque a gente pegou o engarrafamento, né, ali em São Gonçalo. Então a gente chegou lá por volta de umas 3 horas. Estávamos morrendo de fome e com criança a gente não teve como parar pra andar e conhecer o lugar antes da gente comer. Então, assim, a gente foi um pouquinho na praia, né? A gente foi na praia de Jeribá. Chegando lá na praia de Jeribá, a gente procurou alguma coisa assim pra gente comer, mas não comemos lá, porque tava muito caro. Então a gente voltou, né, pra pousada, assim, sentido pousada, e até que a gente achou um lugarzinho pra gente poder almoçar. Eu achei caro, tá, gente? Eu não achei barato. Pagamos R$ 35, tá, num prato. E como foi 3 pratos, né, o Gael comeu comigo, porque foi bastante comida e ele não come muito, só ali, né, no primeiro almoço, né, a gente gastou R$ 136,40. Sendo que foram 3 pratos executivos, né, 3 pratos feitos. Compramos 2 garrafinhas de coca, daquelas de vidro, então cada garrafinha foi R$ 7. Eu achei um absurdo de caro, porque, se eu não me engano, não foi nem 290 ml. Eu achei um absurdo de caro mesmo. E o Rômulo pediu um Guaravita. O Guaravita que o Rômulo pediu foi R$ 4. Gente, eu achei um absurdo, R$ 4 o Guaravita. Até porque a gente compra o Guaravita por 68, 70 centavos, no máximo R$ 1. Né? Então, assim, a gente achou bem carinho. Aí, somando as 2 Coca e o Guaravita, mais o almoço, a gente pagou R$ 136,40. Lembrando que tem os 10%, né? Eles botaram 10% e a gente não tirou, né? Os 10%. Depois que a gente almoçou, a gente voltou pra pousada e tal. E fomos visitar uma amiga minha que morava ali próximo, né? Que é a Unamar. E a gente andou lá e tal, e a gente decidiu lanchar por lá mesmo, tá? Então, na verdade, eu marquei aqui janta, né? Que foi a janta do dia 1º, que a gente ficou lá, que foi na sexta-feira. Na verdade, não foi janta, foi lanche. E a gente gastou lá no lanchonete R$ 56,50.
Gente, eu vou deixar aqui uma foto do lanche. Se der, eu vou deixar o vídeo do lanche pra vocês. Eu comprei um lanche desse pra mim e um lanche desse pro Rômulo. Os meninos não aguentariam comer, então a gente comprou outro lanche pra eles. E, gente, esse lanche foi R$17. E eu, assim, achei que valeu muito a pena, porque saciou bastante a gente. Eu não consegui comer o lanche todo, ainda trouxe ainda pra pousada, né? Então, assim, valeu muito a pena. E nesse quesito a gente gastou ok, tá? A gente gastou ok. Aí vamos lá. No segundo dia, que foi no sábado, o nosso café da manhã, já eu mostrei aqui pra vocês no vídeo também, foi coisas que a gente tinha levado. A gente tinha levado biscoito de casa, o suco que a gente comprou no mercado, então eu não vou botar aqui o café da manhã nessa conta, tá bom? Aí, pulando pra hora do almoço, porque depois do café da manhã a gente não gastou com mais nada, tá, gente? A gente foi pra praia, ficou na praia e depois a gente foi almoçar. Quando a gente foi almoçar na pousada. Por quê? A hospedagem que a gente pagou, a dona, ela falou que ela fazia o prato feito. E o prato feito de lá da pousada, né, lá da hospedagem, era R$17. Então a gente almoçou por lá mesmo, porque a gente achou muito mais econômico. Então a gente pagou R$51, tá? O refrigerante e o suco a gente pegou o nosso mesmo, então a gente não gastou com bebida lá na hora do almoço, né? Foi o que a gente já tinha comprado. E a gente pediu 3 pratos feitos, então deu R$51, cada prato R$17. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês, muito bem servido, tá? E eu fiquei, assim, chocada de ter pago o dobro do preço na sexta-feira, né? No dia anterior. Mas, enfim, depois que a gente almoçou, a gente foi dar um pulinho no centro lá de Búzios, tá? Pra gente ir lá, levar os meninos lá na Rua das Pedras e tudo mais. Fomos aconselhados a não ir de carro, porque o estacionamento era muito caro. E de fato eu tinha visto um estacionamento na praia de Jeribá que custava R$50, gente. Eu achei um absurdo você pagar R$50 pra você ir ali na praia. Às vezes você não fica nem o dia todo na praia, então eu achei assim muito caro mesmo. E por esse motivo, a gente não foi de carro. Entendeu? Porque a gente imaginou, poxa, se por ali tava R$50, por lá deveria estar um pouquinho até mais caro, né? Então a gente não foi de carro, a gente deixou o nosso carro lá na hospedagem. Então a gente resolveu pedir o Uber. O Uber pra ir, aí falaram com a gente deixou o carro na pousada, né? Aí falaram com a gente que a gente poderia ir de táxi ou de Uber. A gente foi ver o preço do táxi, que o táxi ficava bem na esquina da pousada, bem pertinho. E só pra ir era R$30. Então a gente consultou o Uber mesmo. E o Uber deu R$14,97. A gente pagou do Uber lá da pousada até o centro lá, R$14,97. Andamos lá pela Rua das Pedras, lá pela Hora da Brigitte e tudo mais. Os meninos entraram um pouquinho na água e tal. Até que a gente veio embora, né, um pouquinho, pra gente andar mesmo lá pelas pedras lá, conhecer lá o centro e tal. E nessa ida no centro, eu vi um quiosque do Bob's, então a gente comprou o sundae. A gente gastou R$24 em 3 sundae, tá? Foi só pra mim e os meninos, o Romulo não quis. E depois que a gente andou mais um pouquinho por lá, a gente pediu o Uber de volta, né? Lógico, pra gente voltar pra casa. E, gente, eu fiquei abismada. Deu R$19,97. Quase R$20 de Uber pra gente voltar pra pousada, né? Lá pra hospedagem. Assim, eu achei relativamente caro, porque eu não tô acostumada com esse valor de Uber, né? Esse valor de Uber é quase daqui da minha cidade lá pra outra cidade, né? Que é Nova Iguaçu. Eu moro em Queimados, então, tipo, de Queimados pra Nova Iguaçu anda bastante e dá mais ou menos esse valor, então eu achei que foi bem carinho. Mas foi até o que o Romulo tava falando, por ser final de semana e a tarifa acho que é dinâmico, né? Fica um pouquinho mais caro mesmo. Aí chegamos na pousada, nos arrumamos, voltamos pra praia e tudo mais. Depois a gente falou assim, eu falei com o Romulo, falei, amor, como é hoje o nosso último dia, né, praticamente, vamos levar os meninos no parquinho um pouquinho pra eles poderem brincar, se divertir. Então a gente foi andar, né, sentido Búzios, né, sentido Búzios, pra gente poder procurar um parquinho pra eles poderem brincar. Acabou que a gente parou em Búzios de novo. E, gente, antes eu tivesse ido de Búzios. Por quê?
Búzios tem aquele estacionamento de rua. E é muito, se você achar vaga, é muito mais vantagem você estacionar na rua do que você estacionar num estacionamento particular. E pasmem, gente, a gente pagou R$ 9,60 em 2 horas. Não ficamos 2 horas, né? Ficamos bem pouco. Até porque a gente ia andar pela orla lá, pra gente poder tomar a gente andar a gente ia andar na orla pra gente poder lanchar, né? A gente já tinha a ideia de comer uma pizza, mas sem condição. A pizza era muito cara lá, então a gente decidiu voltar, né, pra pousada, né? Então, assim, a gente não ficou nem as 2 horas, mas se a gente tivesse ficado 1 horinha lá, é por volta de R$ 4,80 a hora, tá bom? Do estacionamento rotativo na rua, né? O estacionamento de rua. E assim, gente, eu acredito que vale muito a pena você ir lá de carro e buscar, assim, uma vaga, procurar uma vaga, até porque se você enjoar de um lugar, você vai pra outro e tal. Então, assim, ou você deixa o carro lá e vai andando, é tudo muito pertinho lá, e eu acho que vale muito a pena. Então, na nossa ida à noite, né, lá na Rua das Pedras, a gente gastou R$ 9,60 de estacionamento. Lá também, nessa hora que a gente foi, né, à noite, eu procurei uma lembrancinha pra dar pra minha irmã de presente, porque ela tava aqui cuidando dos meus cachorros. Então eu, poxa, falei, já que ela tá lá cuidando dos meus filhinhos e tal, eu vou levar uma lembrancinha pra ela. E eu comprei uma pulseirinha pra ela de R$ 10, tá? Isso aí também eu coloquei no nosso custo. Depois a gente encontrou o parquinho, os meninos brincaram e tudo mais, voltamos pra pousada. E pedimos uma pizza. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. A pizza lá no centro lá de Búzios, lá na Rua das Pedras, ela custa R$ 120. De 100 a R$ 120 você encontra uma pizza tamanho de 45 centímetros. Eu acho muito caro mesmo. Tanto é que quando a gente estava no parquinho com os meninos, a gente viu uma pizzaria e eu mandei mensagem pra lá pra saber como é que funcionava e tal, os valores. Uma pizza de 35 centímetros estava custando 70 e poucos reais. E eu achei, tipo assim, eu fiquei chocada, né, com o tamanho da pizza e o valor. Então, assim, quando a gente chegou na pousada, a gente perguntou à dona da pousada, que foi super gente boa com a gente, deu várias dicas. E ela deu uma pizzaria, né, um contato de uma pizzaria que ficava bem pertinho ali da hospedagem. E é um valor que a gente está acostumado a pagar aqui onde a gente mora, tá? Então a gente pediu uma pizza e essa pizza de 45 centímetros foi R$ 74, tá? Ela não, se eu não me engano, o valor dela é R$ 69, mas a gente pagou R$ 5 de taxa de entrega. Então a pizza à noite na nossa janta de sábado foi R$ 74. Aí no dia seguinte, né, que foi domingo, o dia que a gente ia vir embora, mas a gente ainda deu pra aproveitar um pouquinho. A gente foi pra praia bem cedinho e quando a gente retornou da praia, por volta de umas 9 e pouquinho, 10 horas, passamos no mercado lá perto, compramos pão, presunto e a margarina, né, a manteiga, pra gente poder tomar o nosso café. E no mercado a gente deixou R$ 18,20, tá bom? Chegamos na pousada, terminamos de arrumar nossas coisas e tal, e tivemos que fazer o nosso check-out. O check-out estava para as 11 horas, mas a gente fez o check-out umas 10 e pouquinho, se eu não me engano. E o estacionamento, gente, lá da pousada, não é gratuito, você paga, tá? Então a gente pagou a hospedagem e o estacionamento. A gente paga a hospedagem antes, né, de a gente se hospedar, até pra gente fazer reserva. E lá, quando a gente vai fazer o check-out, a gente acerta o almoço e o estacionamento. O estacionamento foi R$ 20 a diária, então a gente ficou 2 diárias, deu R$ 40 de estacionamento da pousada, tá bom? Agora vem a outra facada. Por que outra facada? Porque, gente, eu achei um absurdo esse valor, que foi o pedágio. O pedágio pra ir, que é o pedágio da ponte, é R$ 6,60. É um valor muito, assim, acessível, até porque a gente não vai muito. Então, pra gente foi muito, assim, valeu a pena. Né? Já o outro pedágio que a gente teve que pagar, eu não lembro aonde, qual altura exatamente foi, mas, gente, foi R$ 28,80 que a gente pagou pra ir.
Então, pra ir de pedágio deu R$35,40 e pra vir a gente também pagou R$35,40. Quer dizer, só de pedágio foi R$70,80. Eu achei um valor caro, tá? Eu não achei um valor assim barato, eu achei um valor bem caro. Mas tem uma outra opção, se você não quiser pagar esse pedágio de 28 e pouco, tem uma outra opção. Mas essa opção você paga acho que uns R$13 de pedágio, porém é 1 hora a mais de viagem. E como a gente estava com criança, a gente pesou os prós e os contras, né? Embora fosse R$28, é muito mais vantagem, na nossa opinião, você pagar esse pedágio de R$28, porque você economiza 1 hora de viagem e você economiza também no combustível, gente. E assim, eu não tenho do que reclamar da pista, tá? A pista muito ok. Não tava cheia, a gente não pegou engarrafamento. Foi assim, bem de boa a nossa viagem, bem tranquilo, graças a Deus. E agora chegou o momento de eu aqui somar esses valores pra vocês, tá? Somando nossos 2 dias lá. A gente foi na sexta-feira e voltamos no domingo. E a gente gastou R$924,56. Só nessas coisas aqui que eu falei com vocês, tá, gente? A gente gastou um pouquinho a mais, por quê? Eu esqueci de levar shampoo, então lá eu tive que comprar um shampoo pra poder lavar o nosso cabelo, e porque o nosso cabelo tava uma palha. A gente comprou shampoo, condicionador, guarda-sol lá. A gente não tem guarda-sol, a gente não tinha, na verdade, né, o guarda-sol. E não teve como a gente comprar por aqui, então a gente deixou pra comprar lá. Então a gente comprou guarda-sol. Os meninos não levaram a bola deles, então lá a gente levou uma bola para eles, a gente comprou uma bola para eles poderem brincar. O Rômulo também cismou lá de pegar uma cadeira que estava em promoção também, então a gente comprou uma cadeira de praia. Mas o que a gente gastou lá? Eu acredito que tenha sido só essas coisas mesmo, gente. Assim, a gente não gastou muito mais. Mas teve esses custos, né? Shampoo, condicionador e tal. E assim, gente, a gente gastou menos de R$1.000 nesses 2 dias. Olhando assim pra mim e Anne, foi um valor bem alto, né? Enquanto a gente estava lá gastando e tal, a gente não teve muita noção. Quando eu cheguei em casa que eu fiz as contas, foi sim um valor muito alto pra nossa realidade, tá, gente? Vamos botar aí que em 2 dias a gente gastou R$500. E esse valor, né, de 900 e pouco já é uma compra do mês aqui pra casa. Mas assim, nas nossas condições hoje ficou um valor muito alto. Mas, gente, olha só, não é uma coisa que a gente faz direto, não é uma coisa que a gente tá sempre fazendo, não é um dinheiro que a gente tá sempre gastando. E foi aquilo que eu falei com vocês. Foi uma coisa que, assim, a nossa família estava precisando, sabe? De um momento, assim, de relaxar e de curtir a gente. Foi muito gratificante mesmo. Eu tô casada com o Rômulo, vai fazer 12 anos. Eu tô casada com o Rômulo, vai fazer 11 anos. Então, nesse tempo todo que a gente tá junto, a gente nunca fez esse programa de ir e de dormir, de ficar e depois de dormir de novo. A gente nunca fez isso, tá? A gente sempre vai pra praia, mas a gente sempre volta no mesmo dia. E a gente nunca gastou assim também. Então, por mais que as nossas condições hoje estejam um pouquinho apertadas e tudo mais, eu acredito que pelo fato da gente ter curtido a nossa família, valeu muito a pena. E foi como eu falei com vocês, eu poderia ter economizado muito mais, tá, gente? Porque eu não ligo de levar essas coisas assim de casa. Quanto mais levar de casa, melhor. Eu não ligo pra isso. Falei com o Romulo, a próxima vez se a gente for, né, quando a gente for, porque a gente vai, se Deus quiser, eu vou levar uma panela de arroz, a gente vai levar um pouquinho de arroz em casa. A gente sai pra praia, deixa lá a panela fazendo um arroz. Quando a gente voltar, a gente só procura uma mistura pra comer, uma proteína pra comer, sabe? A gente só procura uma proteína pra comer, sabe? Um frango assado ou um peixe frito, alguma coisa assim de complemento. Salada, alface, você pode comprar no mercado, não é caro. Você pode comprar um tomate também, não é caro. Você pode fazer uma salada lá e você comer lá e sai muito mais barato, pode ter certeza. E assim, gente, parte de lanche, essas coisas assim, o que vocês puderem levar de casa também já é muito válido, economiza bastante, tá? Se eu soubesse eu tinha levado muito mais coisas de casa, a gente com certeza teria economizado muito mais. Mas é isso, tudo uma primeira vez, a gente não sabe como é que funciona, e então a gente
leva uns cascudos, né, pra gente aprender. Na próxima eu já sei como a gente pode fazer, o que a gente pode levar, o que a gente não pode. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já falei muito, eu sei. Mas é um vídeo que eu acho muito importante para as pessoas que têm a mesma realidade que eu, que têm o mesmo padrão de vida que eu, que é um padrão pobre, vamos botar assim, pra gente poder sair, curtir um pouquinho com a nossa família. Às vezes a gente precisa fazer um sacrifício, não é uma coisa que a gente faz direto, né? Então às vezes vale a pena você juntar um dinheirinho pra você juntar um dinheirinho pra poder curtir a sua família, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários tudo direitinho a respeito dessa pousada, tá? E como vocês fazem pra vocês entrarem em contato com essa pousada. Foi aquilo que eu falei com vocês, eu não tenho do que reclamar, exceto pelo calor, tá? Eu acho que se você for de casal, acho que dá sim, supre sim o ventilador. Se você for com criança, eu te aconselho a levar um climatizador, se você tiver, ou mais um ventilador, entendeu? Quanto mais o ar gelar, né? Quanto mais o vento ali passar ali pelo quarto é melhor, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa dica, desses preços. Deixa aqui nos comentários lugares que vocês já foram, que vocês acharam que valeu muito a pena, que vocês economizaram. Deem dicas aqui também nos comentários para outras pessoas que estão buscando, né, viajar e tal. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!